Oi, eu sou o Maxon e esse aqui é mais um Mas Que Horror em Quarentena, dessa vez para falar sobre o Resident Evil Resistance, que eu comentei no vídeo do Resident 3 Remake. Perguntei se vocês gostariam que eu fizesse um vídeo só sobre ele e resolvi fazer. Algumas pessoas me pediram, até porque ele faz parte do Resident Evil 3. Né? Você compra o Resident 3 e ele vem junto, e muitas pessoas têm ignorado. Eu não tenho visto ele muito comentado, nem muito assim, jogado, pelo menos pelas pessoas que eu conheço. Se você parte para buscas de partidas online, rapidinho você encontra jogatinas tanto como sobrevivente quanto como vilão. Então, nesse vídeo eu pretendo tirar todas as dúvidas, deixar o jogo bem explicado e tentar fazer jus ao porquê que eu gostei tanto dele. Por que esse pra mim é o modo multiplayer mais divertido, mais legal, mais profundo, diferente de Resident Evil. A franquia não é lá muito famosa pelos seus modos multiplayer, pelos seus modos de jogo, mas ela sempre tentou experimentar desde tempos de Battle Game lá do Sega Saturn, né, do Resident Evil de Saturn e tal. Os modos Mercenary, os modos de Raid, ou até mesmo os cooperativos pós Resident Evil 5, os Outbreaks, Operation Raccoon City. Então, Resident sempre tentou experimentar outras formas do seu gameplay base, né, o seu gameplay mais convencional, também foi muito reformulado nesses muitos anos de franquia e tal. Então, em todo esse legado, pra mim o Resistance é sim o que eu mais me diverti. Depois de ter jogado muito, eu me sinto à vontade pra falar aqui. Nesse jogo, ele se apresenta como um multiplayer assimétrico, a exemplo de um Dead by Daylight da vida, um jogo do Jason, Friday the 13th, The Game da vida, de 4 contra 1. Então as partidas são compostas por 5 jogadores, sendo que 4 são sobreviventes e 1 é o vilão. Então o jogo ele já te dá de cara 6 sobreviventes para escolher, mas os vilões você precisa ir jogando com eles para habilitando novos. Então começa com a Annette Birkin, a virologista esposa do William Birkin. Você chega no nível 5 com ela, abre o Daniel Fabron, que é um personagem original apresentado no Resistance, que é bom dizer que não é canon para Resident Evil, é algo à parte, completamente alheio, que se passa na Raccoon City, são cenários de Raccoon City, mas alheio a tudo. Esse Fabron é o cara que sequestra as cobaias para sobreviverem, para passarem por essa provação, por esse experimento sádico desses vilões. Chegando no nível 5 com o Daniel Fabron, você habilita a Alex Wesker lá do Revelations 2, que nas historinhas que contam dentro do Resistance ela tem uma ligação com a Annette. E por fim, Oswald Spencer, um dos criadores da Umbrella. Pode jogar com ele como vilão. Chegando no level 5 com a Alex, a gente habilita ele. A Jill já foi anunciada. Logo mais ela chega como uma das sobreviventes de forma gratuita, então isso me dá a entender, deixa claro pra mim que teremos mais conteúdos, né? Até porque quem fez esse jogo não foi a mesma equipe da Capcom Japão. Apesar de ter a supervisão do Masashika Kawata, que é um produtor veterano da franquia da Capcom, famoso pelas suas ousadias, como eu comentei no Resident 3, afinal ele encabeçou o Umbrella Corps, aquela aberração completa, a gente não pode esquecer daquele jogo para não repetir aquele erro absurdo. Ele também está encabeçando esse jogo, que é de uma produtora taiwanesa chamada New Bards Entertainment, que a parceria com a Capcom já vinha de ports de Resident Evil para o Switch. Então tem ali o Revelations 1 e 2 do Switch, os Origins Collection de Switch, e esses caras foram responsáveis e agora eles fazem um jogo original. Ele é divertido porque ele realmente funciona. Quando eu joguei lá na BGS no passado, joguei o jogo em beta fechada, convite da Capcom e tal, e depois no beta aberto e tal, eu fiquei com muitos receios que na versão final do jogo isso meio que veio por terra, caiu por terra, assim, eu não tenho mais. Tenho jogado bastante, meio que diariamente, então fico à disposição aqui nos comentários para tirar qualquer dúvida que vocês tenham sobre o jogo, e eu espero sanar muitas delas aqui. Então, quando você escolhe um dos sobreviventes, o seu objetivo é passar por 3 etapas dentro de um mapa, são 4 mapas no total, um mapa que é um centro comercial, um parque abandonado, um cassino e um laboratório da Umbrella, todos em Raccoon City. Os mapas são sempre os mesmos, mas a disposição das coisas muda. Então nessas 3 etapas, que são sempre 3, onde você necessariamente precisa fazer o que você tem que fazer muda de mapa para mapa, são ao todo 5 disposições diferentes de escolha do vilão, o que faz com que gere bastante combinações aí. A primeira dessas etapas, você precisa coletar peças de um quebra-cabeça para habilitar a nova área, para você poder chegar na nova área. A segunda dessas etapas, você precisa encontrar um zumbi mais
como posso dizer, mais resistente, com uma roupa ali de uma equipe de SWAT, por exemplo. Esse zumbi, ele tem um cartão de segurança que você destrava 3, como se fosse 3 terminais para você ir para uma nova área, e essa área final você precisa destruir 3 bionúcleos. É como se fossem uns tubos de laboratório, destruindo eles você abre a saída final. Os objetivos são sempre esses. Não é fácil chegar até o final. Esse jogo exige cooperação completa dos sobreviventes. Não tem como você jogar por si só. E eu fico feliz de ver que as pessoas sabem disso jogando online. Eu diria que 80% das vezes que eu joguei com pessoas desconhecidas, com aleatórios da internet. E foram raras as vezes que eu fiquei nervoso com o desempenho de alguém, porque a pessoa ou começou a jogar, ou não entende direito, ou então agiu por conta própria. Não dá pra ser Rambo nesse jogo. Simplesmente não dá. Por isso mesmo, cada um dos sobreviventes tem habilidades próprias. Tem a Valerie, que é a mais voltada para cura, a Becca, que é a que manja mais de armas de fogo, e inclusive cada um desses personagens tem as suas habilidades febris, que é uma habilidade especial bem forte. No caso da Valerie, ela deixa um item de cura que cura todo mundo que está ali no seu entorno. A Becca, ela fica durante um determinado período com munição infinita. O Tyrone, por exemplo, que é um bombeiro, ele é super resistente na sua habilidade febril, ele torna todo mundo ainda mais resistente, ele é bom para usar tacos de alumínio, ripas ou marretas, focado em arma branca. A January, que é a gotiquinha do grupo, a hacker, ela atrapalha a vida do vilão, ela torna o vilão mais custoso, o que o vilão coloca ali no mapa, as monstruosidades, ou ela pode hackear as câmeras de segurança que são a visão do vilão. Samuel, que é o brigão, o briguento aí, o valentão da turma, que é o mais resistente também, é o mais forte. Inclusive, sua habilidade febril, ele dá porrada nos inimigos. E por fim, o Martin, que é o mais especializado em armar e desarmar armadilhas. Ele também tem um bastão de luz que desnorteia os inimigos. Ele também é bem... Todos eles são bons, assim. E o legal é que qualquer combinação de 4 sobreviventes, não pode se repetir os sobreviventes na escolha, dá pra chegar até o final se todo mundo agir de forma concisa, consciente, se todo mundo for ali junto, numa parcimônia cooperativa de fato. Já por parte do vilão, você controla o mapa através de câmeras de segurança, e aí numa espécie de carteado, bem de card game assim, você escolhe colocar um zumbi rastejante, colocar um zumbi mais resistente, colocar um Cerberus ali, um cachorro zumbi, colocar uma Ivy, que é aquele zumbi planta. Então, cada coisa custa mais, conforme os sobreviventes avançam nas etapas do mapa, você tem cartas mais poderosas, e os vilões são bem diferentes entre si. A Annette, ela acessa mais Cerberus, você pode colocar mais Cerberus ali. A Alex, ela é mais de infectar os sobreviventes, inclusive tem 3 níveis de infecção, que fica cada vez mais difícil de controlar os sobreviventes. Você precisa usar uma erva azul aí, no caso, para curar isso, não necessariamente o veneno, mais essa infecção. A erva amarela nesse jogo serve para você ficar temporariamente mais resistente, mais forte. Por exemplo, o Fabron, ele controla o Mr. X, e o Spencer, ele tem mais tecnologia, então ele tem mais metralhadoras na sua câmera de segurança, as armadilhas são mais eficazes, a arma biológica dele não é necessariamente uma criatura, mas um campo de força, que quem passa por ele morre. E a Annette tem o William Birkin, o Fabron o Mr. X, e a Alex tem uma criatura nova, uma espécie de planta carnívora gigante, assim. É bem legal controlar essa planta, ela fica fixa, né, ao contrário das outras armas biológicas. E tudo gira em torno de uma contagem regressiva. Sempre começa com 5 minutos. Tudo que você faz de certo como sobrevivente, você derrota um zumbi, você coleta uma peça de quebra-cabeça, você resgata alguém que está caído, tudo isso te dá acréscimos mais ou menos. 10 segundos, 60 segundos... E por parte do vilão isso também acontece. Se você derruba algum sobrevivente e ele volta pro início dessa etapa, ele perde 30 segundos, então tudo gira em torno do tempo. Você só vai conseguir vencer como vilão se zerar o cronômetro. Basicamente é isso. E você vai conseguir chegar à saída como sobrevivente, sempre atentando ao cronômetro.
Então isso acaba gerando uma dinâmica muito interessante para ser jogada tanto como vilão quanto sobrevivente. É uma tensão divertida, é uma tensão muito estratégica, que diz respeito a muitos elementos de Resident. Eu tenho gostado demais assim desse jogo. Cada vez que eu jogo é realmente diferente. Eu ainda não tenho, por exemplo, um sobrevivente favorito. Eu talvez com o Tyrone eu tenha me dado melhor com armas brancas do que armas de fogo. O matchmaking é bom, não tem muitos problemas de latência. Não é um jogo muito exigente em precisão. Você às vezes ele computa um pouco tardiamente um dano que você dá no inimigo, mas isso não atrapalha assim de uma forma que quebra o jogo de forma nenhuma. Claro que quando você escolhe ser um vilão, demora mais para você encontrar uma partida, porque né, é meio que 4-1 aí, mas rapidinho você encontra. E quando você quer criar uma sala própria, quem cria a sala é sempre o vilão. Então é um jogo meio que seria legal ter mais opções nesse sentido. Por que não eu que crio a sala não posso ser um sobrevivente, ou não posso fazer a escolha do mapa que eu quiser? Então tem essas questões, e é interessante dizer também que você ganha XP, você passa de nível, você consegue pontos de resultado que você compra caixas de loot box. Isso aí eu torci o nariz a princípio. Não que eu goste disso hoje, mas não é algo que vá quebrar o jogo. Dessas loot boxes você tem a caixa de cosméticos e a caixa de equipamento. Então conforme você evolui com os personagens, você habilita novas habilidades febris e habilidades ativas, passivas, e novos espaços para você colocar outros equipamentos do tipo mais resistência a dano. Você consegue quebrar portas, abrir portas, né, que o vilão ele consegue fechar as portas. Você consegue abrir elas mais rapidamente, tem um dano crítico mais acentuado, uma mira mais automática, coisas assim por parte do vilão. Que inclusive uma coisa bom citar do vilão, que você consegue controlar criaturas como vilão. Então você consegue assumir o papel, não das armas biológicas é algo obrigatório, mas você consegue assumir o papel de um zumbi, por exemplo. Uma pena que não dá pra você assumir o papel de um carnífice, de um cérbero, mas como zumbi dá. Dá pra você fazer um belo estrago se você assumir o papel de um zumbi mais resistente, por exemplo. Então assim, é bem divertido, não cansei, não me vejo cansando tão cedo desse jogo. Agradeço aos meus amigos aí que têm jogado comigo, têm aceitado o convite. Vejo muitas pessoas tendo uma opinião superficial sobre esse jogo. Recomendo muito se aprofundar um pouco, deixar o preconceito de multiplayer de Resident de lado, porque ele é realmente divertido, ele é menos complexo do que parece, mas ainda assim tem camadas de profundidade nele sim, que faz com que ele seja sempre interessante de revisitar. Me vejo jogando esse jogo assim por bastante tempo. E espero que eles mantenham as atualizações chegando. Porque eu já montei na minha cabeça um cenário que a gente controla o Wesker de vilão na mansão Spencer, sabe esse tipo de coisa? Tipo, por que não? Vai saber. A gente pode ter cenários clássicos da série. Esses cenários originais são bem legais, os mapas são bem intrincados, assim, são bem legais de explorar, tanto como vilão quanto sobrevivente. Tenho me divertido bastante, recomendo enormemente o Resistance, e vamos conversar sobre como sempre. Valeu!